uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Então, dando meu nome, mas estou esquecendo, é Marisete Oliveira, e hoje vamos dar continuidade ao curso Plataformas Digitais e Educação, e especificamente hoje vamos falar sobre os museus virtuais. Então, eu vou propor uma visita à arte, à ciência e à história através dos museus. É alguém que está solicitando para entrar? Vocês conseguem me informar? Não, acho que não. Ok. Então, vamos seguir. Se alguém solicitar, por favor, vocês poderiam me avisar? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez a ONG, Associação Futuro da Nação, a Ana Mello, pela oportunidade, parceria, e espero contribuir bastante com a aprendizagem de vocês. Então, que tenhamos uma noite proveitosa de diálogo e reflexões. Sinta-se à vontade para questionar, perguntar, estamos aqui para conversar. Então, me apresentando, meu nome é Marisete Pinheiro de Oliveira, eu sou professora, pesquisadora, sou licenciada em Ciências Naturais e Pedagogia. Você sabe o que é uma licenciatura? O que é uma pessoa licenciada? Não, Pro. Então, licenciatura é um curso que permite a pessoa, após a conclusão, lecionar, ou seja, ensinar. Então, sou licenciada, é uma permissão que nos dá para ensinar. Então, isso significa licenciatura. Então, eu sou licenciada em ciências, ou seja, eu tenho permissão para ensinar ciência da natureza e pedagogia. Mas pedagogia não é apenas para o ensino, não é apenas licenciatura. Também posso atuar na administração, tanto que hoje eu sou pedagoga no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima e atuo basicamente na coordenação pedagógica de projetos, assessoramento à gestão, assessoramento aos professores, orientação educacional aos estudantes do Instituto. Eu também sou especialista em orientação educacional, passo orientação aos estudantes, e também sou mestra, tenho mestrado em ensino, filosofia e história das ciências, e também estou fazendo doutorado no mesmo programa, que é o programa onde a professora Lin Alves, acho que você já teve contato com ela, a Beatriz, o David, também estuda comigo. Nós estudamos no mesmo programa, e a professora Lin é minha orientadora. Então, caso vocês queiram entrar em contato, aqui está meu e-mail, também pode entrar em contato solicitando a Ana Mello, que eu vou disponibilizar também. Então, além de ser doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Filosofia e História das Ciências, ser pedagoga no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, eu estou vinculada à rede de pesquisa Comunidades Virtuais, que é o programa que a professora Lin Alves é coordenadora, é um programa cadastrado no diretório do CNPq, está situado também na UNEB, a Universidade do Estado da Bahia, na UFAL, Universidade Federal de Alagoas, na UFBA, Universidade Federal da Bahia, está situado basicamente no IAC, que é o Instituto de Arte, Ciência e Humanidade, e também no Instituto Federal Baiano. Tem o IFBA e o IFBaiano. Vocês conhecem? Sabem da existência desses dois institutos? Eu já ouvi falar do IFB. Sim. Pois é, ele trabalha basicamente com a formação técnica, que é o instituto, tem cursos técnicos, tem curso superior, alguns têm especialização, tem mestrado, tem doutorado, tudo na área tecnológica. Então, caso vocês não queiram seguir uma carreira acadêmica, por exemplo, fazer uma faculdade, vocês também poderiam fazer um curso técnico nessas instituições. Ou fazendo seleção diretamente, ou também através do Enem. Então, essa rede de pesquisa, ela tem o objetivo de discutir e aprofundar questões relacionadas com o universo digital, da cultura digital, aprendizagem, educação e saúde, educação e ciência, também desenvolve ambientes interativos, como jogos,
jogos digitais, analógico, aplicativo, e também promove algumas ações de extensão, como estamos promovendo aqui com vocês, que é o caso da extensão. Tem alguém solicitando para entrar. Tem que parar um pouquinho aqui, senão eu não consigo visualizar. Então, retornando. Então, hoje eu propus uma visita à arte, à ciência, à história com os museus virtuais. Vocês poderiam me perguntar, mas Marisete, arte e história também não é ciência? Ou vocês não percebem essa diferença? Para vocês, arte e história são ciência? Não, acho que não, professora. Não? Por quê? Eu acho que sim. Acha que sim. Quem está dizendo que acha que sim, quem está dizendo que acha que não? Eu disse que acho que não, mas falando para analisar os dois. Eu quem? Eu não consigo ver. Se Eu você acho que sim. puder falar seu É nome. Sofia. Ah, Sofia. Sofia. Ah, então a Sofia está dizendo que acha que não, mas está em dúvida, está refletindo. Ótimo, Isso. é bom ter dúvida. E quem disse que acha que sim? Amanda, Eu, professora. Amanda, Mateus. Eu acho que sim. Matheus. Tanto a ciência quanto a história engloba muitas coisas. A ciência e a história englobam muitas coisas. E a arte seria uma ciência? Também. Também. Ótimo. Então, a arte e história também são ciências ligadas, que a gente diz, são as ciências humanas. Elas são tão importantes quanto as ciências, quando a gente fala ciências naturais, suas tecnologias, a matemática, a ciência aplicada, como a engenharia, a medicina. Também são ciência, mas cada uma tem seus métodos próprios de pesquisa, cada uma com as suas particularidades, mas todas fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. Então, quando eu propus aqui, visitando a arte, a ciência e a história com os museus virtuais, eu tive a intenção de mostrar para vocês que a arte como ciência, ela pode mostrar, representar as ciências, as tecnologias, pode contar uma história, a história pode ensinar sobre ciência, sobre arte. Então, eu separei aqui com a intenção de mostrar para vocês que elas estão interligadas. Por exemplo, nessa imagem aqui, vocês saberiam me dizer se estava representando a arte, as ciências e tecnologia ou a história? Quando eu falo ciência e tecnologia, eu quero falar ciência, porque ciência e tecnologia estão imbricadas. Uma depende da outra. Eu poderia colocar aqui ciência e tecnologia. Então, eu coloquei só ciência, porque eu considero tecnologia a ciência aplicada. Então, vocês poderiam me dizer se essa imagem ela está representando a arte, a ciência ou a história? Qual a imagem, professora? Essa imagem que está aqui na tela, essa imagem que está por trás. Tem que permitir a entrada, então tem que retomar. Consegue visualizar a imagem? A imagem azul, com os pontinhos brancos de luz. Sim, agora eu estou vendo. A pergunta da senhora foi... Através dessa imagem, você observa o quê? O que você poderia me dizer? Você vê arte, você vê ciência, você vê história, você vê outras ciências? Dá para ver tudo. Pela imagem dá para ver tudo. Quem está falando é Sofia? É Amanda. Amanda. Ótimo, Amanda. Então, nessa imagem, você vê a arte,
está representando a arte através da fotografia, eu represento a ciência através dos planetas, e também posso representar a história, que eu posso falar da história do universo, a história do planeta, a história da formação da Terra, posso também contar a história da arte, posso também representar a ciência por trás dessa arte. Vocês percebem que são ciências que estão todas relacionadas? Então, no museu, a gente consegue, quando a gente vai no museu de arte, no museu de história, no museu de ciência, ali a gente não está visitando apenas uma arte, a gente visita uma arte, não, apenas uma ciência. A gente vê diversas ciências, diversas áreas do conhecimento. Então, o museu é um lugar interdisciplinar. É um encontro de disciplina, um encontro de ciência, um encontro de área do saber. Aí vai depender da perspectiva, da experiência, do ponto de vista de cada um. O olhar que cada um tem em relação a um objeto que está exposto no museu, a uma imagem, é que vai definir seu conhecimento. E, a partir daí, você pode fazer a inter-relação ou não. Vai depender da experiência de cada um. Quando eu era menor, professora, eu ia muito em Sim. museu. A escola onde eu estudava proporcionava isso. Ai, que ótimo. Mas alguém já visitou museus? Tem um hábito de fazer visita a Eu, museu? professora, boa noite, eu. Boa noite, Viviane. Qual museu você conhece aqui em Salvador? Eu não lembro muito, não. Eu até esqueci. Eu fui na escola com os colegas. Eu nem lembro, Pro. A escola é uma ótima promotora de cultura e acesso à cultura, a outros ambientes de educação, principalmente os museus, os parques, o zoológico. Mas alguém tem hábito de visitar museus? Eu sou a Amanda e a Viviane. Gente, sinta-se à vontade. Aqui é o espaço de diálogo, é para a gente conversar. Todo mundo está aqui para aprender. Eu estou aqui para aprender com vocês também. Mais alguém? Ok, então vamos voltar lá. Então, dando continuidade, aqui também eu trouxe outra imagem. Alguém reconhece essa imagem? Essa imagem, ela remete a alguma coisa? Vocês já visualizaram em outro momento? Ou tem ideia do que ela representa? Alguém? Qual a imagem, Pro? Vocês não estão Igual a visualizando? internet, Vocês não conseguem visualizar minha tela? tá a mesma imagem de antes. Puxa, Agora mudou. Agora foi. Mudou. Agora sim, Pro. Ok, ótimo. Parece um museu de artes. Parece um museu de artes. Você tem ideia do que seja esse quadro, essa pintura, o que ela representa? Eu já vi já, mas eu esqueci tipo, o significado dela. Eu esqueci qual era o nome dela. Já viu, esqueceu. Pois bem, aqui também tem novamente um espaço museológico, que é o Museu do Ipiranga, que é também chamado Museu Paulista, que é um museu da Universidade de São Paulo, da USP. E essa imagem, ela representa o grito do Ipiranga. Vocês lembram o que significa o grito do Ipiranga? Já ouviram na escola? Ele retrata um fato importante para a história, tanto do Brasil, a história nacional, como acontecimento político, que ocorreu em 7 de setembro de 1822.
Alguém consegue identificar esse Sim, fato professora. histórico? Sim, o que foi? O que ocorreu em 7 de setembro de 1822? Foi A declarada a independência independência do do Brasil. Brasil. Isso! Independência ou morte? Será que foi isso mesmo? Pois é, esse quadro, o nome dele é o Grito do Ipiranga, que ocorre às margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo, e ele representa, sim, a independência do Brasil. O grito de independência de Dom Pedro I, que era o príncipe do Brasil naquela época. Então, aqui também, além de observar a arte através do quadro, da pintura, podemos também observar a arte arquitetônica, o prédio. Vocês observam a beleza desse prédio? Através do estudo também, aprofundando essa arte, poderíamos voltar à história do Brasil, só a partir dessa imagem poderíamos estudar o contexto histórico daquela época, a cultura, a economia, tudo que acontecia em 1822, e poderíamos contextualizar com o momento presente. Por exemplo, nessa região do Ipiranga, como é que ela se encontra hoje? Então, poderíamos falar também de ciência, preservação ambiental, degradação ambiental, poderíamos falar da ocupação urbana, tudo isso através de uma única imagem. Então, o museu, será que ele é um lugar apenas de contemplação? Vocês consideram que o museu seria o quê? Como você definiria o museu? O que você acha que é um museu? Sinta-se à vontade. Eu considero, professora, um local de aprendizado de conhecimento. É um lugar para a gente contemplar, aprender, entre outras coisas. Ótimo, lugar de contemplar, aprender. Alguém mais? Então, aquela imagem que eu mostrei hoje é aquela região do Ipiranga. Essa imagem aqui representa toda aquela região do Ipiranga. Vocês percebem como está modificado, que hoje aquela região tem um parque, onde está situado também o zoológico da USP, da Universidade de São Paulo. O riacho, ele está bem estreitinho, que é um córrego, está todo ocupado pela população. Você percebe como modifica? Então, através de uma única imagem, a gente pode estudar diversas ciências, observar diversos contextos. Então, aqui, o museu. De que estamos falando? Então, quem foi que me disse que o museu é um lugar de aprendizagem, de observação, de contemplação? Amanda, Amanda. Então, essa imagem é do Museu do Palacete das Artes. Alguém já ouviu falar do Palacete das Artes, aqui de Salvador? já sim. Sim, Pro. Ótimo. Então, ele está situado ali na Vitória, não é isso? Isso. Isso. Alguém já visitou? Alguém já Eu visitou? Já foi a alguma Não, exposição? Pro. Ainda Esse não. não, esse ainda não. Ok. Não. Então, esse vídeo que foi feito pelo governo do estado, ele vai apresentar um pouco do museu. Então, preste atenção que nessa breve apresentação ele vai trazer diversos conceitos. Ele vai trazer diversos conceitos que podemos aplicar a outros museus. Embora esteja falando desse museu de artes, também podemos aplicar esse conceito a outros museus. Então, vou rodar aqui o vídeo. Vocês conseguem ouvir? Ainda não. Ainda não, Pro. Agora? Conseguiram Não. ouvir? não. Não. Deixa eu ver aqui.
Consegue ouvir agora? Ainda não. Não, Não. Não. Não, professora. Nossa, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é meu volume que está muito baixinho aqui. E agora, conseguem? Ainda não. Há um ruído, mas o som ainda não. O que vocês visualizam quando eu passo? O meu tá preto. Tá não tá preto. escuro. Fica a tela preta? A tela está preta. Nossa. Peraí, deixa eu ver se tem outra forma de eu apresentar aqui. Um momentinho. Alguém solicitando. Nossa, gente, não vou conseguir passar para vocês, não. Tá complicado aqui. Peraí, eu vou mostrar de outra forma. Então, o Palacete das Artes, ele traz um conceito de museu, ele apresenta o que museu é um espaço de vivência, de experiência, de educação, um lugar de produção do conhecimento, um lugar de interação, um lugar de troca. Vocês conseguem visualizar? Sim. Sim. Ok. É um lugar para experienciar, sentir, perceber as emoções, refletir, ou seja, é um espaço de história e memória. Então, quando a gente fala em museu, muitas pessoas acham que museu é apenas um casarão velho, com quinquilharias, coisas velhas, inúteis, não é isso? Acha que museu vive apenas de passado. Tanto que, às vezes, quando a gente tenta rememorar algum fato, aí alguém vem e diz, quem vive de passado é museu. Já ouviram essa expressão? Sim. Vocês concordam Já. com isso? Não. 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 Pois é. Museu é um lugar de experiência, de aprendizagem, de encontro, de troca. Por exemplo, hoje vivemos, o que vivemos hoje, a história que construímos hoje é fundamentada em questões que foram vivenciadas do passado, experiências que vamos construindo através dessas trocas com outras populações, em outros contextos, aí vai passando de geração em geração, e tudo isso é aprendizado, é a memória. Então, jamais podemos dizer que museu é lugar de coisa velha. Museu sempre diz que é lugar de aprendizado. Então, ele sempre vai guardar, preservar, manter esses artefatos de valor cultural, histórico, que serve tanto para o nosso presente, para a nossa história, para a gente sempre rememorar e construir nosso futuro, tanto presente como futuro.
Então, o que vivemos hoje no presente, muitas coisas são fundamentadas em eras passadas, fundamentadas no passado, na história passada, na história recente, e muitos que fazemos hoje vamos deixar para o futuro. Concordam comigo? Totalmente. Sim. Sim, Sinta-se Pro. sinta-se à vontade para discordar também. Esse espaço para a gente refletir. Então, isso é museu. Então, museu, quando eu falo, não é apenas um palacete, não é apenas um casarão. Por exemplo, alguém aqui conhece o Zoológico de Salvador? Conheço. Sim, Então, muitos de vocês, eu acredito que já tiveram a oportunidade de visitar, não é isso? isso. Então, museu, o zoológico também é considerado museu. Por exemplo, os parques, os centros de ciências também são considerados museu. Então, todo lugar que preserva esses artefatos, tanto vivo ou como materiais, são considerados museu. Então, museu, ele tem diversas definições. Não é apenas um lugar de guardar materiais antigos, materiais velhos, materiais que não servem. Tudo que está no museu é memória, é história. Então, por exemplo, Salvador tem 56 instituições museológicas. Vocês estão vendo minha tela? Estão visualizando minha tela? Sim, Pro. Ok. Não. Então, vou voltar aqui. E agora, vocês conseguem visualizar? O meu tá parado, Pro. O meu também. O meu também. O meu também. Nossa, tem que clicar em cima. Agora foi. Aí. Já percebi, para mudar, eu vou ter que voltar para clicar em cima do slide. Difícil, mas tudo bem, vamos fazendo isso. Então, em Salvador, vocês têm ideia de quantos museus existem? Eu acho que eu já falei. Tem ideia? Alguém está tentando falar, mas eu não estou ouvindo, o áudio está cortando. Olá, alguém? Oi, Pro, não tenho ideia quantos tem. Então, fazendo uma rápida pesquisa, eu encontrei 56 instituições museológicas em Salvador. Então, aqui eu já apresentei alguns para vocês, talvez você já conheça, vocês já disseram que conhece o zoológico, tem o Memorial da Medicina Brasileira, que fica ali no Terreiro de Jesus, Museu Náutico, alguém conhece? Talvez conheça, mas pelo nome não. O Museu Náutico, ele está ali no Porto da Barra, no Farol da Barra especificamente. Tem o Museu de Arte Sacra, Centro de Memória da Tem um museu, Bahia. Oi? Pode falar. Aqui eu só coloquei só alguns exemplos, que são muitos. são muitos mesmo. Aí eu trouxe aqui só um exemplo para instigar a curiosidade de vocês e vocês procurarem conhecer. Quando passar Pro, essa pandemia, vocês visitarem. Pro. Oi, estou ouvindo. Quando eu fui com a escola, a gente foi no do Pelourinho. No Pelourinho tem vários. Qual foi? Por exemplo, esse Memorial da Medicina está lá no Pelourinho. Museu de Arte Sacra, eu acho que está lá também. Eu já fui muito professora no Museu de Moedas, de lá do Pelourinho. Também. Ali também tem o Museu da Coelba, que eu nem coloquei aqui, que é o Museu de Ciência, que fica dentro do prédio da Coelba, que é o Museu da Coelba mesmo. Ele traz alguns experimentos físicos da energia elétrica, processo de produção da energia. Oi. Foi esse daí mesmo que a gente foi. Geralmente tem muitas visitas de escola. É bem interessante, não é? Verdade, Pro, muito interessante. Traz atividades interativas. São vários museus que tem aqui em Salvador, várias instituições museológicas, a maioria são de graça, você não paga nada para entrar. Então, quando a gente voltar à normalidade, é interessante se sentir à vontade, sentir o desejo. Aí você vão no site, procura na internet, você encontra o horário de funcionamento, o horário de visita. A maioria tem um site que traz essas informações.
É sempre importante a gente ampliar nosso conhecimento, a nossa cultura, e o museu, eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu amo museus, então, mas é bem interessante mesmo, é bem legal a gente procurar conhecimentos, e conhecimentos que já são, como eu diria, são conhecimentos que já foram, já, como posso dizer, testado, validado pela equipe científica. Então, a maioria, posso dizer que está livre de fake news. Vocês sabem o que é fake news, não sabem? Sim, Sim. Sim, Sim. Vocês riram aí é porque entenderam. Às vezes, traz algumas verdades, sim, algumas informações, mas distorcem outras, traz conceitos modificados. Então, é sempre importante a gente estar atento a essas instituições que traz conhecimento que é validado por pesquisadores. A maioria, tem muitos desses museus aqui estão ligados a Instituto Histórico, à Universidade Federal, à Universidade Estadual, a outras instituições públicas. Então, geralmente, eles posso dizer, podemos dizer, estão um pouquinho livres das fake news, mas quando a gente pega as informações na internet, aí já é outra história. Até aqui tudo tranquilo, dúvida, questionamentos, Tudo perguntas, tranquilo. tá chato, querem parar? Não, continua. Maravilhoso. Continue. pode continuar, professora. É porque eu prometi os museus virtuais, estou falando de museus. Por favor, continue. Sua aula está excelente. Ai, obrigada. Mas para a gente falar de museu virtual, é importante a gente conhecer o que é museu, a gente entender o que é museu e por que a gente vai falar de museu virtual. Porque eu estou propondo que façamos uma visita virtual. Então, para entender, é importante a gente conhecer as instituições museológicas, saber da importância dela para a sociedade, para a formação do conhecimento, para a cultura científica, que é fundamental que não só os acadêmicos, as instituições universitárias tenham acesso a esse conhecimento. Ele tem que estar aberto ao público em geral, a população como um todo tem que conhecer. Vocês concordam comigo? Todo mundo tem que ter acesso a esse saber? Sim. Sim, Então, Sim, ótimo. professor. sim, Se é um conhecimento construído historicamente pela humanidade, então ele pertence à humanidade, ele não tem dono. Então, todos têm que ter acesso, conhecer. Por exemplo, a gente fala, muitas vezes a gente fala, esse conhecimento científico é chato, mas a gente pelo menos tem que entender o que é, tem que buscar conhecer para discordar. Eu sempre falo, até mesmo para a gente discordar de algo, a gente tem que conhecer. Não é simplesmente discordar porque eu não gosto, não gostei desse nome. Então, nem procuro saber o que é. Então, a gente tem que procurar conhecer para discordar tendo fundamento. Pois eu discordo, eu não gosto por causa disso, e disso, e disso. Pronto. Você tem argumento para discordar. Até para discordar, a gente tem que conhecer. Concordam? verdade, Totalmente. professor. Então, ótimo. Verdade. Então, vamos seguir. Aqui eu trouxe um exemplo de museu, que é o Museu de Ciência e Tecnologia da Bahia. Alguém já ouviu falar? Já visitou? Vocês conseguem Já ver ouvi minha tela? falar, mas nunca visitei. Deixa eu voltar aqui. Porque às vezes, quando eu clico, ele não vai. Consegue visualizar? Todos conseguem visualizar? Museu de Ciência e sim, Pro. Tecnologia. Sim, Eu estou ouvindo aí que alguém já visitou. Quem visitou? Poderia falar o nome, que eu não consigo visualizar quem está falando. Amanda, Amanda já visitou. já sim. Então, o que você gostou desse museu, Amanda? A professora era tanta coisa. Ele é um museu muito Foi no importante, meu último ano. é um dos primeiros museus, na verdade, o primeiro museu de ciência e tecnologia da América Latina. Ele tem grande importância histórica e científica para o contexto baiano e também nacional. Hoje, infelizmente, ele está em processo de revitalização, e também está uma disputa entre
a, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia e a Universidade Estadual da Bahia, porque era onde, na verdade, era quem geria esse museu. Aí está com essa disputa, e além dessa disputa, ele está desativado. Ele fica ali na boca do rio. Então, ele tem um acervo rico em equipamentos de transporte, locomotiva, experimento de física, química, biologia, artefatos tecnológicos. Quando eu falo artefatos tecnológicos, são objetos mesmo, equipamentos cotidianos, como chuveiro elétrico, liquidificador, ferro elétrico. Então, qualquer objeto que demonstre o processo científico e aplicação tecnológica, ele traz para a exposição. Eu não Então, sabia dessa situação dele, porque tem 4 anos que eu fui lá. Aí eu não sabia. está nessa disputa. E agora, com a pandemia, aí também está desse processo de revitalização. Aí eu não sei quando será aberto. Mas é um ótimo lugar também para aprender ciência, tecnologia, aprender história, história da ciência, aprender Verdade. arte. É um local riquíssimo. Vocês conseguem, consegue ver aqui? Estou no Museu Afro, já consegue visualizar a tela? Ainda não. Ainda não, Pro. Sempre tem Ainda que, não. Agora sim. tem que Agora foi. eu tenho que Agora voltar sim. e apresentar a tela inteira toda vez. Então, esse Museu Afro-Brasileiro, ele é gerido pela Universidade Federal da Bahia. No acervo dele tem mais de 1.100 peças da cultura material africana, peça de vestimento, ele traz instrumentos de capoeira, instrumentos religiosos, então ele está sempre contribuindo para a valorização, preservação do patrimônio cultural das culturas africana e brasileira. E para a gente é muito importante, que às vezes a gente tem um preconceito com a cultura africana, mesmo sendo negro, baiano, brasileiro, a gente ainda tem esse preconceito. Então é importante a gente ter essa valorização cultural e conhecer e reafirmar nossas raízes culturais. Ele também tem um site, está sempre aberto. Alguém quer falar algo? São de riquezas de detalhe com o vestuário muito lindo, né, professora? Muito bonito E mesmo. essa imagem é linda, por isso que eu trouxe ela. Verdade, muito bonita. O site ele traz também ele traz um pouco do acervo, traz algumas imagens, mas não é igual a gente ver presencialmente, mas como eu digo, o museu virtual, ele ajuda a gente a conhecer, ter noção, instigar nossa curiosidade para a gente ver presencialmente. Isso é muito importante. Então, ele está ligado à Universidade Federal da Bahia, ele está ali também no Terreiro de Jesus, no centro histórico, na verdade. Alguém queria falar algo? Alguém se manifestou? Eu ia dizer isso. Porque eu acho que eu tinha certeza que tinha passado, tinha visto, mas como tem outro local também, eu não quis me falar, mas é muito bonito mesmo, professora. Parabéns. Estou amando a aula. Ai, que bom. Eu estou falando sempre em acervo, acervo. Vocês entendem o que é acervo? Essa palavra acervo, vocês sabem o que quer Sim, dizer? Pro. Sim. Então, ótimo. Então, acervo é o conjunto de peças, é um conjunto de artefatos, um conjunto de material. É todo o conjunto de objetos, de experiências presente no museu. Ele está, em alguns museus ele está visível à visitação, outros não, como são, alguns são documentos mais delicados, então eles são preservados. Então, tudo quando falo acervo é o que constitui as peças, os materiais que compõem as exposições. É o conjunto de materiais.
Vocês conseguem ver a tela aqui? Eu mudei. Não, ainda está no Museu de Artes, de acervos ainda. Agora apareceu. Agora, ok. Aqui eu estou mostrando para vocês o site dele como é. Aqui, o MAFRO, que é o Museu Afro-Brasileiro da UFBA. Então, quando vocês acessam o site, aqui ele vai ter as informações. Ele fica mesmo no Terreiro de Jesus, tá vendo? Fiquem na dúvida, é isso mesmo, Centro Histórico. É o endereço dele. Lá você vai ver as exposições no site, você pode perceber, visualizar quais exposições estão sendo realizadas no momento, o horário de abertura, se alguma exposição é paga ou não. Então, tudo isso vocês podem visualizar no site antes de ir ao museu. Então, essas páginas também são importantes para isso, que elas já trazem essas informações que ajudam a gente a decidir quando e como fazer uma visita. Alguma dúvida? Não, professora. Então, ótimo. Não, professora. Por exemplo, aquela imagem que eu trouxe para vocês, eu peguei aqui de exposições. Como eu estou aqui em imagem, não dá para abrir. Deixa eu voltar aqui. Então, nas exposições, tem lá as coleções que estão em exposições. Ele mostra também algumas exposições de longa duração, às vezes ele traz alguns acervos, as exposições de curta duração, aquelas exposições que ficam pouco tempo, depois eles retiram, mas mesmo assim no site ele traz informações também. Aí traz as informações sobre as parcerias, sobre os eventos, muitos museus ele faz eventos culturais, esse mesmo, está aberto às escolas, promove algumas ações educativas também, além de ser um lugar de pesquisa, também é um lugar de divulgação científica, como a maioria dos museus, não só guarda esses acervos, como também faz pesquisas e disponibiliza essas pesquisas para a sociedade como um todo. E muitas dessas pesquisas, elas são divulgadas por meio de eventos culturais, algumas ações educativas. Outro exemplo também de museu é esse Museu de Arqueologia e Etnologia, também na Universidade Federal da Bahia. Então, esse museu ele busca preservar e reconstruir a memória e identidade do povo brasileiro. Então, quando falo em arqueologia e etnologia, vocês têm noção do que seja isso? Sim, Pro. Então, arqueologia e etnologia são duas ciências que buscam sempre estudar as culturas e o modo de vida dessas diferentes sociedades. Sempre através dos arquivos que são encontrados, documentos, algumas peças, materiais, eles estudam tanto o passado e o presente, faz análise desse material para tentar compreender as culturas. E esse, especificamente, ele estuda a cultura indígena, que o povo indígena é um dos povos que constitui a formação do povo brasileiro. Como sabemos que nossa cultura é formada, basicamente, pela cultura indígena, africana e portuguesa. Vocês conseguem visualizar? Sim, Pro. Sim. Então, aqui eu trouxe alguns materiais do acervo arqueológico. Então, ele traz muitos materiais representativos da cultura indígena. Sempre buscando preservar essa identidade. Eu vou adiantar um pouquinho, senão a gente não chega aos museus virtuais. Vocês conseguem visualizar a minha tela? Agora sim. Sim. Aqui, outro museu importante na Bahia é o Museu Geológico. Alguém conhece? Esse eu não conheço não, Eu professora. não. Esse fica no Corredor da Vitória. Ele possui mais de 20 mil peças de rochas, minerais, então ele é um centro de pesquisa e educação que ele está voltado para a preservação do patrimônio geológico. Então, ele vai contar a história da formação
Geológica da Bahia, que também conta um pouco da história da formação geológica do Brasil. Então, ele tem muitas pedras preciosas, meteoros, meteoritos, conta a história do universo. É bem interessante. Então, quando pudermos voltar a visitá-lo, seria uma ótima opção. Alguém queria falar algo? Não, Pro. Então, aqui eu trago o site dele também. Já adiantando, esse site é considerado também, as páginas dos museus são consideradas museus virtuais, e esse é muito interessante, porque ele traz exposições, ele traz alguns materiais, as pedras preciosas, ele traz um tour pelo museu, através de um vídeo, ele mostra cada uma das galerias, como vocês acessarem. Ele também traz o horário de funcionamento, traz o horário de visita, o valor de ingresso. Então, ele é um site bem completo. Ele traz bastante informação sobre o museu. Tanto que essa página é considerada como um museu virtual. Eu trouxe um vídeo aqui que mostra um pouco desse museu, mas não sei se vocês vão conseguir visualizar como o outro. Se vocês não conseguiram, vocês conseguem visualizar? Dá para ver. Sim, Pro. Consegue ver o som? Não. Nossa. Está sem áudio. Consegue visualizar agora? Ainda não. Então, eu vou passar e depois eu disponibilizo esses vídeos para vocês. Vou disponibilizar o link. E também, como está gravando essa aula, vocês podem visualizar. Talvez na gravação ele apareça. Porque aqui está difícil, para a gente não atrasar. Porque está com volume total, você não está conseguindo ouvir. Porque para mim ele passa perfeitamente. Então, tudo bem eu adiantar e passar para vocês ele depois? Tudo. É porque ele vai mostrar o interior desse museu geológico, mostrando cada uma das galerias, como você acessar as informações. É bem interessante. É um vídeo bem curtinho. Eu vou passar ele para vocês. Então, vamos lá. Então, agora chegamos. O que são os museus virtuais? Quando vocês ouvem a palavra museu virtual, o que vem à mente de vocês? Sinta-se à vontade para falar. Vocês estão visualizando a tela? Conseguem me ouvir? Sim. Ok, ótimo. Sim. Então, me diga aí, o que é um museu virtual? Que isso remete a você, essa palavra? Museus virtuais, museus digitais, cybermuseu, museu na internet. O que Eu seria acho isso? que a possibilidade de podermos ir ao museu, mas podemos tipo, assim, ver pelo nosso celular ou pelo computador. Acho que é isso. Faz sentido. É isso mesmo. Quem está falando? Isso. Quem? Matheus. Ah, Matheus. Ótimo, Matheus. É isso mesmo. Então, quando falamos em museu virtual, estamos falando do uso da tecnologia justamente para que digitaliza todas essas informações, as coleções, os objetos, e utilizando desses cenários virtuais, da realidade virtual, de sons, imagem, textos, eles criam essas páginas e essa possibilidade de a gente fazer uma visita ao museu.
Então, existem diversos tipos de museu. Por exemplo, aquelas páginas que eu mostrei para vocês, do Museu Afro, vocês lembram? E do Museu Geológico? Aquelas páginas são consideradas museus virtuais. Por exemplo, apenas mostrando as coleções, o horário de funcionamento, informações sobre exposição. Essas páginas também são consideradas museu virtual. Também tem aqueles cenários de simulação, de interação, que tem com realidade virtual, com recurso de realidade virtual, que promove uma imersão maior. Tem aqueles que você precisa usar óculos 3D para ter a sensação mesmo de presença. Então, tudo isso são museus virtuais. É como alguns museus virtuais, é como se você estivesse, de fato, sentindo experienciando mesmo um museu presencial. Então, eu estou passando, vocês estão conseguindo visualizar a tela? Sim, mas ainda está em museu virtual. Sim. Deixa eu voltar aqui. Mudou. Agora Ótimo. dá para ver, professor. Por exemplo, esse Museu Afrodigital. É aquele museu que eu mostrei para você, Museu Afro, é agora na versão digital. Então, ele tem essas coleções que está disponível para visita, para troca, intercâmbio de experiência. E lá ele traz diversas informações sobre essas coleções. Aqui, outra página de museu, embora não seja considerado um museu virtual, mas por trazer diversas experiências educativas, promover divulgação científica, é o Museu de Astronomia e Ciências Afins. Vocês já ouviram falar? Eu não, Pro. Não. Esse museu no Rio, ele é situado no Rio de Janeiro e ele é vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, ele promove diversas pesquisas, diversas ações de divulgação científica, ele tem diversos experimentos, e na página dele também ele apresenta diversos experimentos, diversas ações de interação online com o público, principalmente para criança. Então, embora ele não se considere um museu virtual, a página dele, em relação a algumas páginas que se auto-intitula de museu virtual, ele é bem avançado. E eu consideraria a página desse museu como uma página, como um museu virtual. Por exemplo, considerando aquela outra página que eu mostrei, do Museu Afro. Ele tem bem mais recursos de interação que o Museu Afro, que é um museu digital. Vocês perceberam a diferença no que eu estou falando? Sim. Que às vezes ótimo. Às vezes uma página simples, com algumas informações, são consideradas museus virtuais, e outras que bem mais complexas, com bem mais informações, pesquisa, divulgação científica, não se auto-intitula. Então, por isso que eu trouxe esse museu aqui, considerando como um museu virtual, por causa das experiências educativas que ele promove. Como eu já falei, esse museu geológico também, por trazer diversas experiências, ele é considerado também, eu consideraria também um museu digital, embora ele não se considere museu digital, mas por causa da organização da página dele, eu consideraria. E outro museu que se considera um museu digital, museu virtual, é o Museu de Ciência e Tecnologia da Universidade de Brasília. Vocês já ouviram falar? Não. Não. Então, esse museu, ele traz diversas experiências educativas, diversas exposições, ele traz um espaço de ciência e tecnologia com experiências que você pode fazer em casa, ele traz links para outros museus, traz pesquisas mesmo realizadas pela universidade, faz diversas ações de divulgação científica, então é uma ótima página para vocês visitarem.
Aqui eu trouxe algum exemplo de exposições que ele traz. Por exemplo, lá na página tem a exposição Antártica, Aves da UNB, Pelos Caminhos de Darwin, que conta a história de Charles Darwin, o Cerrado Brasileiro, dos índios, a vida de inseto. É bem interessante. Tem muitas informações. Então, mais uma vez, como eu já disse que museu é um espaço de experiência e aprendizado, não é um local de coisas velhas, vocês já ouviram falar do Museu do Meme? Até para isso tem museu. Já. Já conhece o Museu do Não, Meme? Pois é, uma ótima oportunidade para vocês conhecerem. Vocês sabem o que é um meme? Sim. Sim. Vocês, acredito que vocês saibam mais do que eu. Então, resumidamente, o meme seria qualquer ideia, ou tudo aquilo que pode ser copiado, imitado, ou seja, tudo aquilo que você pode fazer uma zoeira, não é isso? Isso. Pode brincar com coisa séria, falar de coisa séria de um modo mais leve, mas também falar de os memes, ele gera muitas pesquisas. Então, aqui nesse site você vai encontrar muitos memes, muitas pesquisas, produções científicas sobre o que é meme, a história dos memes, muita tese, dissertações, artigos, tudo que estuda os memes. Às vezes a gente leva tudo na brincadeira, tudo é meme, mas também a gente fala de coisas sérias. Se der tempo, vou abrir aqui para a gente fazer uma visita. Então, agora entrando de verdade nos museus virtuais, que a gente está falando das páginas, das possibilidades. Então, esse site era virtual, ele reúne 12 museus virtuais, diversas ambiente que você pode fazer uma visita panorâmica, diversas experiências, você realiza essa experiência imersiva, com 360 graus, você tem parques, tem exposições, além dos museus virtuais, tem algumas cidades que você pode fazer uma visita. Então, eu trouxe ele aqui porque, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, porque hoje, infelizmente, para visitar os museus desse site, é preciso ter o plugin, o Flash Play. Não sei se vocês sabem, ele não está mais funcionando desde o final do ano passado. Não é isso? Vocês conhecem o Flash Play? Então, às vezes, a gente não consegue abrir arquivo, não consegue ver vídeo, que foi feito, fundamentado nesse aplicativo. Então, a tecnologia tem essa questão também, que a gente fica refém. Então, até eles reverem essa produção, a gente não consegue acessar esses museus. Então, por isso que eu não trouxe aqui. Era um dos museus mais importantes que eu ia mostrar para vocês. Eu tentei abrir hoje, fiz de tudo e não consegui. Então, ele está nesse site, era virtual, depois vocês podem visitar. E outro site importantíssimo, que é a plataforma digital, onde vocês encontram diversos museus, museu do mundo todo, não só brasileiro. O outro que eu mostrei era virtual, você consegue visualizar só os museus brasileiros. Esse aqui você consegue visualizar o museu do mundo todo, que é o Google Art and Culture, traduzindo Google Arte e Cultura. Vocês conhecem? Alguém já visitou? Já ouvi falar, já. Não. Então, ótimo. Não, Pro. Então, vou fazer uma visita a ele. Então, aqui, como para fazer experiência, eu trouxe... Vocês conseguiram ver aí? Passou? Sim. Ok. Sim. Então, vamos visitar o Museu de Zoologia, só para vocês mesmos conhecerem e saber como fazer a visita ao museu virtual. Já que lá o da era virtual eu não consegui mostrar para vocês. Depois eu volto lá para a tela. E também tem outro importante, que é o Museu da Manhã. Já ouviram falar? Já. Também lá do Rio de Janeiro.
Eu vou lá no site e a gente compartilha. Compartilhar essas informações aqui com vocês. Tem que compartilhar minha tela toda. Vou parar minha apresentação e vou compartilhar minha tela toda para a gente conseguir visualizar esses museus. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim. Então aqui eu estou no site do Museu do Meme. Que é um site virtual que você encontra diversas coleções. Aqui nessa coleção que estou vendo. Valendo o CD autografado da Carol Conká. Quem é essa dupla? Alguém se arriscaria? Chitãozinho Chororó. Oxi! Aqui, esse site aqui é o do Era Virtual, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, ele tem diversos museus, aqui você vê que ele precisa do Flash Play para funcionar, mas aqui abaixo ele mostra os museus existentes, algumas cidades, algumas exposições. Então, aqui eu posso abrir essa exposição rapidamente, que não precisa do Flash, só para vocês terem uma noção. Alguém já fez alguma visita virtual? Não, Não. eu não. Então, aqui nesse Não. site... Primeira vez. Então, ótimo. Então, aqui eu vou clicar só em cima onde do símbolo do Brasil, ele vai mostrar. Então, essa exposição é sobre o Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, da chikungunya, da zika. Aí ele vai girando, vai mostrando todos os espaços. Vocês estão vendo essa setinha amarela? Sim. Sim. Aí Sim. vocês clicam na seta, ele vai te levar para outros ambientes. Você também pode clicar para ele parar de girar, porque às vezes você fica até tonto se deixar. Vocês estão conseguindo ouvir? Sim. Então, ótimo. Então, ele tem um somzinho aqui, você pode fechar se não quiser ouvir. Tem esse símbolo aqui também que você pode colocar a tela cheia, que facilita. Você pode aproximar para ler o que está escrito. Ou então, você pode clicar aqui no livrinho e ver as informações. Você está vendo? É só clicar, fechar. Você pode distanciar também. Eu estou fazendo isso com o mouse. Alguns, ele possibilita, na própria tela, ele traz o símbolo para você fazer isso. E a setinha amarela é sempre para você seguir. Então, você vai seguindo, ele vai mostrando a exposição. Então, depois vocês podem acessar e ver com mais calma. Você também pode compartilhar no Facebook, ele te dá essa opção. Para saber mais, tem algumas informações aqui, você pode ir clicando em cada um e vendo as informações. Aí você aumenta a tela e você vê o que está escrito. Ou você pode ativar o áudio e ir seguindo as instruções também. Tudo ok? Alguma dúvida aqui? Não, Pro. Tá Não, ótimo. Pro. Não, pronto. Ok, então vou mostrar o outro agora. Você consegue visualizar minha tela? Sim. Agora estamos no Google Art Culture. Aqui, você está vendo aqui minha fotinha, quer dizer que eu estou logada aqui. Que você pode criar seu perfil, nessa tela você pode ver a página inicial, tudo que está aqui.
Você vê que tem muitas informações aqui, muitas coleções do mundo todo, coleções de fotos, imagens, são de museu de arte, museu de ciência, tecnologia, fatos históricos, imagem panorâmica de cidades, de alguns sítios arqueológicos, da natureza como um todo, de alguns biomas, de matas. Então, tem muita informação. Aí você percebe que está em inglês, não é isso? Aí você pode clicar aqui no tradutor, que ele traduz o português. Então, na tela inicial, você consegue fazer a leitura em português, mas alguns, quando você clica no museu para visualizar, como estamos visualizando a outra exposição, você não consegue, porque está escrito em inglês. Então, esse é o problema. Mas aqui tem alguns que estão em português, principalmente brasileiro. Então, nesse cine você pode explorar também. Você pode clicar, explorar. Tem as coleções, alguns experimentos. Eu trouxe aqui para você, deixa eu abrir aqui. É outro museu, que é o Museu da USP, que ele traz outro tipo de experiência. Aquele que eu mostrei para vocês. Vocês estão visualizando a tela? Sim. Ótimo. Sim. Sim. Você vai perceber que a forma de você conduzir a visita é diferente do outro site. Então, eu vou ativar o áudio aqui, para a gente começar. Vocês perceberam que tem esse círculozinho aqui? Então, onde eu vou clicando, ele vai me conduzindo. Aí, aqui em cima, eu posso ativar o som ou desativar. E aqui tem os menus que eu posso ir clicando e seguindo a história. Posso ler as informações da imagem. Posso ir trocando. Ou posso ir em cada espaço diretamente. E quando eu abro o espaço, onde tem esse izinho aqui brilhante, é porque eu posso clicar e ler a informação. Aí eu posso aumentar, diminuir. Estão conseguindo visualizar? Sim. Sim. Ótimo. Aqui embaixo tem alguns vídeos, tem as redes sociais que você pode compartilhar. Aí, voltando lá no início. Você pode fechar, ir para cada uma das salas. E aqui você pode observar. Ou você pode deixar ele girando sozinho. Eu prefiro eu mesmo movimentar. Que eu coloco da forma que eu quero. Então, aqui, todo esse acervo aqui, você pode visualizar, pode ampliar a tela, ver o que está escrito, observar cada uma dessas informações. Como eu já disse, esse é o Museu de Zoologia da USP. Então, você percebe que ele tem uma forma de navegar diferente do outro que eu mostrei. Então, alguns estão totalmente diferentes. Verdade. Dessa forma facilita mais. Eu particularmente gosto mais desse daqui, que esse Acho melhor também. eu posso É mais fácil aproximar. sinceramente. Isso, Pra dá para a gente conduzir. aumentar, tá vendo? Dá para ver todos os detalhes. Então, você pode ter diversas experiências com essas visitas. Claro que não é igual ao museu físico presencial, mas pelo menos para quem não tem acesso. E a gente aqui em Salvador mesmo não foi acostumado. O brasileiro, como um todo, não é acostumado a visitar museus. Isso é uma realidade. Então, é importante a gente sempre conhecer esses espaços de ensino, aprendizagem, espaço de cultura, e sempre buscar mesmo ter mais informações. Eu vou o último aqui, eu vou pesquisar, que já adianta um pouquinho a nossa vida. Qual foi mesmo?
Museu do Amanhã. Que ele já me leva ao Museu do Amanhã do Rio de Janeiro. Vocês conseguem visualizar? Sim. Sim. Então, esse museu, eu acho ele bastante interessante, porque ele traz explorações, experiência que a gente pode refletir, não só sobre o passado, mas principalmente pelo que está por vir. Por isso que é o Museu do Amanhã, pensa muito no futuro. E a gente está falando de museu, e eu trouxe a experiência que é algo que fazemos parte, que estamos construindo essa história, e já estamos no museu. Por exemplo, essa exposição online, Coronaceno, que retrata um pouco da pandemia. Então, aqui temos outra forma de navegar. Vocês estão conseguindo visualizar? Essa imagem é bem atual, não é isso? Vocês conseguem se ver nessa imagem? Sim. Infelizmente. Está vendo que a gente constrói nossa história, a gente participa da produção do conhecimento, nós somos história. Então, lá no futuro, o povo vai olhar para trás e dizer, olha que aquele povo conseguiu fazer isso. Então, é interessante que hoje mesmo a gente já consegue visualizar que já estamos no museu, já fazendo parte de uma exposição. Então, aqui ele vai contando toda a história da pandemia, do coronavírus, do desenvolvimento das pesquisas, quais eram as áreas essenciais que precisaram continuar funcionando, enquanto outros tiveram que se isolar, falando da importância das pesquisas, dos trabalhadores. Então, é bem interessante. E a experiência de uma indígena, que ela atuou na linha de frente, atua, na verdade, na linha de frente. E aqui ele vai trazer todas as experiências. Vocês conseguem visualizar que esse vídeo é bem interessante. Ele nos faz refletir um pouco sobre a nossa história e presta também homenagem aos que se foram. Então, nós somos história, nós somos memória, nós somos museus. Então, a gente sempre refletir sobre a produção do conhecimento, como nós estamos atuando, o que estamos fazendo, o que vamos deixar para gerações futuras. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Então, trazer um pouco aqui, falando do Museu da Manhã, já concluiu. Vocês têm alguma questão, alguma pergunta? Gostaram, não gostaram? Gostaram menos ainda dos museus? Eu amei a aula. Gostei muito, professor. Ai, que ótimo. Eu amei, professor. Gostei muito. A aula foi muito boa. Ai, que bom. Fico feliz em ter contribuído de alguma forma a aprendizagem de vocês. Eu venho agradecer em nome da Associação Futuro da Nação. Essa aula foi excelente, maravilhosa mesmo. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço a vocês. Acabei até passando um pouquinho do horário. Eu vou deixar aqui no chat aquele questionário inicial que passamos. Quem não assinou, se puder assinar, eu agradeço. Que é para a gente repensar o curso, a gente está sempre pensando na formação de vocês. Então, pode não servir para este curso, mas para os próximos. E também tem outro link aqui, só para as meninas, se vocês puderem responder, agradecemos também, que é um questionário que estamos fazendo pensando mesmo no desenvolvimento de jogos digitais só para as mulheres. Então, antes desse desenvolvimento, é importante a gente conhecer um pouco de vocês, das mulheres, das meninas, os interesses. Então, quem puder responder, seria ótimo. E nos ajudaria bastante no grupo de pesquisa. Mas alguém teria algo para dizer? Então, gente, eu agradeço. Oi. Eu gostaria de agradecer a senhora, porque através da aula da senhora,
eu voltei a ter aquela curiosidade mais sobre história, porque eu amo história, e eu queria agradecer muito a senhora por isso. Ai, que ótimo. Fico feliz em saber que de alguma forma eu contribuí para reativar esse teu desejo. Eu também gosto muito de história, ciência, arte. Na verdade, eu gosto muito de estudar museu, centro de ciência, centro de pesquisa, e é sempre importante. Então, nunca deixe de gostar, de buscar, de reviver essas experiências. Então, agradeço muito a vocês por estarem aqui comigo nessa noite e convido a vocês para amanhã estarem aqui novamente no mesmo horário. Amanhã o Ângelo, ele vai falar um pouco com vocês sobre as funções executivas a partir dos jogos e aplicativo. Vai ser muito interessante, então não percam, estejam aqui amanhã às 7h10. Combinado? Sim. Sim, professora. Muito obrigada. Sim, prof. Então, Muito ótimo. obrigada, Pro. Eu é que agradeço a cada um de vocês imensamente. Foi um grande prazer estar aqui com vocês essa noite. Aprendi muito com vocês, tenho certeza disso, e espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído para a formação de vocês, que a gente está em constante processo de formação. E a cada encontro, a cada fala, a cada experiência, a gente sempre aprende, eu sempre falo. Estar na sala de aula com diversas pessoas, diversas cabeças, diversas experiências, também é aprendizado para mim. Então, muito obrigada a vocês, muito obrigada à ONG Futuro da Nação, a ONG é a Associação Futuro da Nação, não é isso? Agradeço muito a Ana Mello e a todos os responsáveis, a vocês, por estarem aqui. Espero, em breve, fazer novas parcerias com vocês. Muito obrigada. Sim, sinta-se já convidada. Muito obrigada, professora. Obrigada, Franciele. Tenha uma excelente noite. Boa noite. Obrigada, professora.